Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar um pouco mais pertinho da gente. Falar de Venezuela? Vamos? Do Maduro? Hã? Hein? Tem avião por Brasília ou não? Quem que é palmeirense aqui? Quem é palmeirense? Eu sou palmeirense, então, com muito orgulho. Se você é verde, eu vou chamar o Maduro. É piada de tiozão, que não tem graça. Maria Corina Machado, principal figura da oposição na Venezuela, criticou o presidente Lula por suas declarações a respeito das eleições no país. Mas criticou por quê? Ontem, o presidente brasileiro sugeriu que os opositores da Venezuela não deveriam apenas ficar chorando. Mimimi. Disse ele, se vocês gostam de mimimi, comprem um gato gago. Então, esse mimimi, disse o presidente Lula, é pela impossibilidade de concorrer ao pleito, como é o caso da Corina, inelegível por 15 anos. 15 anos. Nas redes sociais, a opositora do regime de Maduro acusou Lula de validar, passar pano sobre os abusos de um ditador autocrata que viola direitos humanos, viola a Constituição e afirmou ainda estar tentando lutar pelos direitos de milhões de venezuelanos. E isso não é mimimi. Abre aspas, eu chorando, presidente Lula. Você está dizendo isso porque eu sou mulher? Você não me conhece. A única verdade é que Maduro tem medo de me confrontar, porque sabe que o povo venezuelano está hoje na rua comigo. Fecha aspas. Diego Tavares. Assim você pode mandar fiscais do mundo inteiro. É só ele que está concorrendo. Está caçando, usando o poder judiciário para caçar os seus adversários, para inviabilizar que seus adversários possam concorrer com ele e perpetuar essa ditadura bolivariana que está afundando a economia da Venezuela. Desde 1999, quando Hugo Chávez, chamado nos Estados Unidos como The Clown, o palhaço, 1999 Hugo Chávez assume. Em 2012 ele fica doente, o Maduro assume interinamente. Em 2013 ele passa a ser, entre aspas, eleito e vai agora continuar a perpetuar-se no poder, como Stalin ficou de meados dos anos 20 até a sua morte em 1953, como Brezhnev ficou até a sua morte na União Soviética, ambos na União Soviética, como Kim Jong-un vai ficar quando o seu avô ficou até a morte, seu pai ficou até a morte, e ele ficará provavelmente até a sua morte, e agora, pelo visto, o Maduro também perpetua, e faz uma democracia, uma falsa democracia, ou uma democracia relativa, como diz o Gustavo Segre. Eu não acho que é democracia relativa, eu acho que não é democracia. Então, eu gostaria que você dissesse, é mimimi? Ela está chorando como uma mulher chorona, frágil? Ou é uma mulher corajosa? Não é um pouco de machismo essa fala, que ela está chorando? Não é um pouco de preconceito, mas é chorando ou protestando pelo direito do povo votar em quem quer que seja votado? Capês, é tanta coisa errada nessa pauta que eu realmente não sei nem por onde começar. Vamos contextualizando aqui historicamente, vamos lembrar, para quem ainda duvida do potencial destrutivo de governos de esquerda, que tanto Venezuela quanto a Argentina, antes desses longos períodos de governos de esquerda, eram potências da América do Sul, inclusive principais economias em relação ao restante do mundo. Outra coisa que nós sempre constatamos aqui nos programas da Jovem Pan, o Lula precisa com urgência parar de falar de improviso e atender aos seus assessores que preparam seus discursos. Porque na semana em que nós comemoramos o Dia da Mulher, ele dá uma declaração tão desastrosa em relação à mulher que simboliza a resistência venezuelana, que simboliza um pingo de democracia naquele país, na luta contra uma ditadura que é reconhecida pelo mundo, uma ditadura que não tem nada de democracia relativa, como diz o presidente. Democracia relativa não existe. Ou é uma democracia ou não é. E hoje pela manhã nós debatemos esse tema no Morning Show e o nosso amigo Nelson Kobayashi, ele trouxe uma reflexão muito interessante que eu quero replicar aqui. Não adianta também, no dia da eleição na Venezuela, nós colocarmos o nome da Maria Corina lá na cédula de votação. Porque a democracia não se faz em um dia. A democracia se faz com uma constância. Ela teria que ter o direito a fazer a sua campanha, a divulgar suas ideias, a ter o seu espaço na imprensa, que na Venezuela é controlada pelo Estado, mas ela não tem. Então, colocando-se como premissa, não adianta lá no dia da eleição, o nome dela está na cédula. E eu acho que mesmo assim, eu ouso aqui aventar essa possibilidade,
mesmo que ela não tenha esse espaço, a situação venezuelana é tão grave, a crise humanitária em relação ao povo venezuelano é tão grave, que mesmo sem a possibilidade de fazer campanha, eu não duvido que Maria Corina venceria Maduro, caso fosse a ela oportunizada a disputa. Porque numa eleição, quando você escolhe contra quem você quer disputar, ou se você ganha, como o professor Capê sugeriu aqui, por WO, sem opositores, evidentemente que você não tem uma eleição. Você tem ali um teatro, você tem ali fantoches. Então, é muito importante que o presidente Lula reveja suas posições e assuma, como ele gosta de vender para o seu eleitorado, o protagonismo do Brasil como um dos fiscais da América do Sul em relação ao regime venezuelano e possa garantir que Maduro cumpra os acordos firmados e avalizados pelo Brasil de eleições limpas e eleições livres na Venezuela. Meu querido Mano Ferreira, é uma característica de governos autoritários o culto à personalidade por meio de publicidade e pressão sobre a mídia dirigidas a isso. Você viu na União Soviética de Stalin, tinha fotografias por todos os lados. Antes Lenin, teve Leningrado, teve Stalingrado, dando a ele o nome destas cidades importantes. E eu estava vendo uma reportagem sobre um professor universitário alemão falando após o término da Segunda Guerra Mundial, o julgamento do Tribunal de Nuremberg, dizendo como vocês, um povo tão culto, berço da filosofia moderna e contemporânea, puderam se deixar levar por um regime tão discriminatório. Ele disse, olha, a pressão que é feita pela mídia dirigida, no caso era por Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, era tão grande que aquilo era falado nos pubs, nos restaurantes, com tanta naturalidade. Ele falava, mas espera um pouquinho, ali está pregando superioridade de raça, o direito ao mérito de acordo com aqueles que são superiores, melhores, têm direito ao consumo e os outros não têm direito à vida. Ele dizia, mas isso era colocado de tal maneira que praticamente aquilo era absorvido como uma lavagem cerebral. Esses regimes de esquerda autoritários não chegam, claro, esses modernos, né, não o de Stalin, não chegam a ter aquela visão nazista de eliminação, campos de concentração, nada disso. Mas eles fazem um domínio da população, uma lavagem cerebral, e vendem isso como democracia. Estamos defendendo a democracia, quando na verdade é uma ditadura. Exatamente, Capês. E isso é muito triste. A gente precisa lembrar que a humanidade, ao longo da história, tem a democracia como uma exceção. A maior parte da história humana é regida e dominada por regimes autoritários, regimes que não prezam pela pluralidade de pensamento, pela diversidade, pelo direito à oposição, pelo direito à livre associação, a pessoas poderem se juntar umas com as outras numa sociedade livre, plural, que tenha vitalidade. Esses são elementos essenciais de qualquer democracia que seja digna do nome. E nada disso existe na Venezuela. Para construir um regime de fato democrático, não basta apenas fazer uma encenação com urnas, inclusive com urnas patrulhadas, urnas onde há constrangimento do eleitor caso não vote de acordo com o que deseja o regime. Simplesmente ir até a urna não é, de fato, viver a democracia. A urna é um elemento que precisa estar como a cereja de um bolo muito mais robusto, que passa pela pluralidade, pela vitalidade do pensamento, pela vitalidade da diversidade, do livre debate, de uma sociedade que é plural e pulsante, e que precisa ter, do ponto de vista do sistema de justiça, o império da lei em funcionamento. Que todos sejam iguais diante da lei e não o império do homem, o império daquele que, eventualmente, é o detentor do poder e faz o que bem entende. Para os seus amigos, tudo, para os seus inimigos, a cadeia, o sequestro, o exílio. O Brasil experimentou regimes autoritários. E nós tínhamos o teatro da urna para algumas eleições indiretas. Então, quando o presidente Lula ignora
o dever constitucional de reger a nossa política externa com base na defesa da democracia e dos direitos humanos e passa pano para a ditadura venezuelana ao ponto de tentar comparar processos da democracia brasileira, com todas as suas falhas, com a ditadura venezuelana, o que Lula faz é rebaixar as instituições brasileiras. A troco de quê? De nada. A gente só perde com essa postura e o próprio Lula só encolhe no debate internacional, perde credibilidade ao ser fiador de um regime autoritário, perverso e violador de direitos humanos. Muito bem. Mas, embora na Venezuela não haja espaço para debate, aqui no Linha de Frente há. E nós não iríamos falar isso se Maduro não tivesse aqui quem o defendesse. Se a Venezuela não tivesse aqui quem o defendesse. Se não houvesse aqui alguém para fazer coro à fala de que Maria Corina apenas está fazendo mimimi. Então, nós vamos chamar agora para fazer essa defesa e o contraponto aqui. Ele não é o advogado de Maduro, mas ele vai defender Maduro e a Venezuela. Mas peraí. Com a palavra... O que foi? Eu quero dificultar um pouco a vida dele. Eu tenho que só acrescentar uma informação. Espera um pouco. Você está preparando outra casa de caboclo? Não, então vai, fala, atenção. É só para tornar um pouco mais difícil essa inglória missão aqui do Guilherme. Eu quero lembrar, viu, mano, para fazer um adendo ao teu comentário, que no ano passado a Maria Corina, ela depôs a Comissão de Segurança Pública aqui do Senado Federal. E nessa declaração, ela disse que além de ter perdido seus direitos políticos, Guilherme, ela também está impedida de viajar de avião, de sair do país e até de se locomover dentro do país. Então, ou seja, não basta impedir que ela vá até as urnas, ela não pode nem se locomover na Venezuela para conseguir, de repente, angariar apoio popular, seguir mesmo que informalmente, se tornando uma líder mais popular dentro do país. Muito bem. Foram falados, agora eu gostaria muito de ouvir você, Guilherme Mendes. Quem está proibido de entrar no país, de disputar as eleições, está fazendo apenas mimimi? Capês, essa expressão mimimi, choramingando, eu acho que foi uma interpretação dela, porque a fala do presidente foi: a eleição na Venezuela será legítima se o oposicionista não tiver um comportamento igual ao que houve aqui. Foi isso que o presidente falou. Ponto. Fecha as aspas. Ela interpretou, não sei porquê, como um choramingo, como um mimimi, como alguma coisa do tipo, e ainda levou para um lado que eu acho que não tem nada a ver, que é o fato de ser mulher, acusando o presidente de tê-la ofendido na qualidade de mulher. Eu não vejo por aí, não tenho por que defender o Nicolás Maduro. Aliás, eu fico surpreso com tantos problemas como o Brasil tem, esse fetiche que o brasileiro tem, alguns brasileiros têm com a Venezuela. Nós temos problemas muito mais sérios para lidar aqui, na nossa vizinhança, na nossa política interna. Tivemos aí a discussão agora, Polícia Federal trabalhando se nós íamos ter um golpe de Estado ou não ia, minuta do golpe, vai para lá, vai para cá, depõe marechal não, né, general, depõe almirante. Isso é preocupante, a nossa democracia é preocupante. Se a democracia da Venezuela não vai bem, e eu acho que tem todos os indícios de que ela não vai bem, isso é um problema deles. Por falar nisso, eu estava aqui pesquisando. Capê, você sabe onde é que anda o Juan Guaidó? Miami. Acabou agora o mandato dele, 5 de janeiro. Você estava sabendo, não? Não. Então, para você ver, o Brasil disse que ele era o presidente da Venezuela. Só faltou combinar com o venezuelano e com o resto do mundo, Ia ficar lá para morrer? Então, eu só estou dizendo que para você ver a vergonha que o Brasil passa em se meter em assuntos externos relacionados à Venezuela. Não foi só o Brasil que reconheceu ele como Brasil. Deixa o Guilherme falar. Não, fica à vontade, Diego, pode falar. Não, ele termina você, se ele quiser falar, ele fala depois. É que o Brasil passou essa vergonha, né, no débito, no crédito, em todas as instâncias, e agora, novamente, passa outra vergonha quando se fala da democracia, das eleições num país vizinho. Problemas, a nossa democracia tem vários. Nós temos que talvez nos voltar mais para os nossos problemas, ajudar a resolvê-los, do que propriamente ficar querendo meter o bedelho deixa ele falar agora nas eleições dos outros. Tá bom, então
O que foi? O Guilherme Mendes está dizendo o seguinte, que negócio de debater Venezuela aqui não tem importância. Deixa lá o Maduro com a ditadura dele. Você não concorda? Tem que debater? Mas é claro que não, é óbvio, até para reforçar o papel do Brasil como protagonista dos países sul-americanos. Mas eu preciso aqui, Guilherme, desculpa até a utilização desse termo, mas recompor a verdade. A questão do Guaidó não foi vergonha do Brasil reconhecer o Guaidó como líder legítimo da Venezuela naquela oportunidade. Até porque o Brasil foi seguido por Espanha, Alemanha, Reino Unido, França, Suécia, Dinamarca, Parlamento Europeu, inclusive, também reconheceu ele como o líder legítimo da Venezuela naquela ocasião. Ô, Diego, aqui comigo, por favor. Batman não humilha, pô. Deixa eu já falar. Você não percebeu que ele não quer falar da Venezuela? Esse é um assunto. É que nem eu não quero falar do Corinthians agora. Então tá bom, mas não. Por favor. Então vamos falar do Lula. Vamos falar do Lula porque o Guilherme deu uma passada. O Guilherme deu uma passada de pano aqui. Ô, Diego, você é muito polêmico. Ah, mas não dá. O Alessandro Azori não falou ainda e nós temos que falar que a dengue está espalhando pelo país. Eu queria ouvir o Azoni primeiro para concluir esse debate. Já falamos, ele já tentou fazer a defesa do Maduro e a defesa dele foi dizer o seguinte: não vamos falar sobre isso. Azoni. Nós mesmo, mais uma vez, um processo democrático preciso da Venezuela, como é o de Putin. Né? O último opositor dele acabou de disputar um lugar no céu, acabou de ser enterrado. E a eleição lá vai ser feita com uma chapa única. Então você percebe que os processos democráticos desses países é muito democrático, né? Existe uma liberdade política muito grande. E Maduro faz a mesma coisa, quer dizer, a oposicionista automaticamente recebe 15 anos de cassação, que não pode mais fazer, não pode disputar o pleito. Esse é o tipo de regime que nós temos ditatorial dentro da Venezuela, seguido praticamente. Só que a gente não pode falar, nós não podemos falar nada de Putin pelo poderio balístico que ele tem, nós falamos amém, de às vezes, porque a gente faz vista grossa, porque ele é uma potência nuclear, a gente não pode ir lá dar palpite no território dele. Mas Venezuela, ela simplesmente nós não podemos, nós temos que fazer sim uma reflexão sobre o Estado, como ela se encontra, essa questão ditatorial, que é extremamente um absurdo.